você ligado na TV Parlamento Nordeste, meu abraço. Estamos começando a partir de agora, para todos os estados do Nordeste, mais um boletim de notícias acompanhando a bancada de deputados e senadores dos 9 estados nordestinos aqui na capital federal. E vamos aos destaques da reportagem de hoje do nosso boletim de notícias, convocando a jornalista Fernanda Martinelli. Alô, Fernanda! Olá, Napoleão. Olá a todos os internautas que estão acompanhando o programa Parlamento Nordeste. No programa de hoje você vai poder acompanhar a conversa que tivemos com os parlamentares sobre a reforma política. Você vai ver também o deputado Chico Lopes, que fez uma solicitação ao Ministério da Fazenda e ao Ministério da Justiça para apurar os casos de denúncia que envolvem o Banco HSBC. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Muito bem, então aí os destaques com a jornalista Fernanda Martinelli, trazendo pra gente aquilo que a gente vai transformar em notícia para você nesta edição do Boletim de Notícias da TV Parlamento Nordeste. E vamos começar a partir de agora com o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará. Doutor Raimundo, que tem tido um papel preponderante na defesa dos temas nordestinos e particularmente do seu estado do Ceará, nos diversos mandatos que têm sido otorgados pelo povo do Ceará, para que ele possa representar a comunidade cearense aqui no Congresso Nacional. E, inicialmente, vamos começar com ele falando da reunião da bancada do PSDB, o que é que pôde se estratificar desse encontro. Doutor Raimundo, prazer tê-lo conosco. A reunião da bancada, o que é que o senhor diria para nós? O PSDB teve uma reunião, principalmente vendo as matérias que estão em votação aqui na casa, para nós termos os 56 parlamentares ter, acima de tudo, um posicionamento mais coerente, mais firme, como sempre foi a posição do PSDB. Em relação à reforma política. A reforma política, nós vamos fazer com que nós possamos ter a posição do partido. O partido sempre pregava, historicamente, o parlamentarismo. Quer dizer, o parlamento é que ter força, e não somente uma pessoa que é o presidencialismo. Então, mas essa matéria não está em votação, a tendência do voto distrital misto, a tendência do financiamento público de campanha não ser pelo governo, ser compartilhado com limites por empresa, a questão do voto distrital, a questão também dos mandatos, ter a coincidência dos mandatos sem direito à reeleição com mandato de 5 anos, então está se criando um consenso, como também a questão da barrar as coligações, porque muitas das vezes o vereador, o deputado estadual, o deputado federal busca um partidozinho pequeno, para tentar fazer coligação, e tem no caso aqui, por exemplo, o nosso amigo cearense Tiririca, teve 1,5 milhão de votos, então ele trouxe parlamentar com 50 mil votos, enquanto lá em São Paulo, parlamentares pré-candidatos com 100 mil votos não foram eleitos. O mesmo no caso do Ceará teve, porque o Ciro Gomes foi deputado federal, ele teve 700 mil votos, e teve parlamentar que chegou aqui com 40 mil votos. E deputados lá, candidatos, com 100 mil votos não entraram. Então, o voto proporcional, a tendência é não ter mais coligação para ir para o voto majoritário. Nós temos 30 sessões para colocar no plenário essa votação para que nas eleições de 2016 nós já possamos ter normatizado o novo sistema eleitoral brasileiro, que é de suma importância. Também, aquele partido novo não vai mais poder trazer vereadores com mandato, deputado estadual com mandato, deputado federal com mandato. Aquele partido novo tem que levar 5 anos para que depois possa tentar migrar algum outro parlamentar para o seu partido. Porque estava virando moda. Você criava um partido, tirava deputados de outros partidos, eleitos por outros partidos, para enfraquecer os outros partidos. Então essa matéria já nós vamos aprovar para vigorar já de imediato. Doutor Raimundo, estamos vivendo aí a crise dos caminhoneiros em todo o país. O senhor teve audiência com a ministra Cátia Abreu. O que é que pôde ser tratado, deputado? Exatamente, nós tivemos com a ministra Cátia Abreu, à Frente Parlamentar da Agricultura, preocupado com essa mobilização dos caminhoneiros. Não é de sindicatos caminhoneiros, não é nada praticamente organizado, é a sobrevivência dos próprios caminhoneiros. Por quê? Normalmente um caminhão que transita todo mês, ele consome 10 mil litros de diesel. 10 mil litros de diesel aumenta R$ 2.000 esse custo, e o frete não aumentou.
Isso sem a gente verificar a questão da qualidade das estradas, tudo isso. E os caminhoneiros pararam porque eles afirmam que não tem mais condições de transitarem, principalmente porque o diesel no Ceará é um preço, o diesel no Maranhão é outro preço, se você for para o Centro-Oeste é outro preço, e isso, né, o governo federal, com esses aumentos sucessivos do combustível, está inviabilizando um setor de fundamental importância para a produção brasileira, que são os caminhoneiros. Já que nós não temos ferrovia, tudo que é produzido é pelos caminhões, é pela estrada. E isso está começando a fazer um desabastecimento. O relato apresentado lá é que indústrias, frigoríficos, já, né, sacrificaram 3 mil pintos, né, porque não tem caminhões para fazer entrega. A bacia leiteira também, de uma importância, questão da carne, tudo isso precisa ter os caminhões para entregar esses produtos. Então a ministra está preocupada, vai ter contato com a presidente Dilma para ver se entra numa política para baratear o preço do combustível, para nós normatizarmos o desenvolvimento do nosso país. Há um outro tema, deputado, que é em relação às refinarias no Ceará, no seu estado e também no Maranhão. Estão aí ameaçadas de não serem construídas. Como é que o senhor vê exatamente essa luta? O presidente Eduardo Cunha já aprovou a formatação de uma comissão externa para nós visitarmos o Maranhão, o Recife e o Ceará. Essa comissão externa foi propositura nossa com a deputada do Maranhão, como também o presidente oficializou a formatação de uma comissão externa da transposição de água do Rio São Francisco. Essa proposta nós apresentamos para que nós pudéssemos ter essa comissão externa verificando em loco todas essas questões relativas, né, aos 2 grandes projetos, transposição de água de São Francisco e o descaso do governo federal em relação à Petrobras, em relação ao não mais oficializar a construção da refinaria Premium 1 e 2. Muito bem, muito obrigado ao deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, que conversou conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. Está sendo instalada no Congresso Nacional uma CPI que vai acompanhar o envio de recursos para o exterior via HSBC. A reportagem foi acompanhar e traz detalhes para nós. Veja. Investigar. Essa foi a solicitação que levou a bancada do PCdoB na Câmara Federal a apresentar um requerimento ao ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, pedindo para que fosse apurado o escândalo que envolve denúncias de sonegação internacional de impostos através de um esquema utilizando contas do HSBC na Suíça. O caso ganhou os noticiários após ser divulgado por um jornal francês de grande repercussão na imprensa de todo o país. Além do pedido dos demais parlamentares que compõem a bancada, o deputado Chico Lopes, do estado do Ceará, encaminhou um requerimento solicitando informações ao Ministério da Fazenda. O parlamentar pretende forçar o Banco Central e a Receita Federal a esclarecerem os procedimentos adotados com relação às denúncias de operações de transferências de divisas e títulos para o exterior através do HSBC. Eu sou muito paciente nas coisas. Já surgiu uma CPI no Senado hoje, mas nós queremos primeiro ver os 8, 9 mil pessoas que estão implicados. E me corre aqui que até agora uma CPI sobre a questão das privatizações não teve sucesso. E não teve exatamente porque não tinha força suficiente. Eu acredito, quando nós tivermos conhecimento oficial pelo Banco Central e Receita Federal, pelos nomes que lá estejam, nós sabemos perfeitamente por que não colocar no banco brasileiro e sim colocar no banco internacional. Isso não é de graça, isso tem uma lógica e essa lógica é que nós vamos perseguir. Está aí, portanto, nessa reportagem, a fala aí do deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, né, que está exatamente cobrando também do governo federal esclarecimentos e da própria sociedade a respeito desse tema, né, da divisa, do envio de recursos de forma ilegal para o exterior através de brasileiros. E nós vamos girar a informação e notícia agora na TV Parlamento Nordeste. Vamos chamar o deputado que está chegando à Câmara Federal, também pelo estado do Ceará, deputado Cabo Sabino. Ele que se elegeu e que tem, claro, como meta a questão da segurança pública. Vamos conversar com ele. Aliás, deputado, o senhor já chega para coordenar a bancada no Nordeste nessa área de segurança pública.
Olha, prazer imenso poder participar dessa frente parlamentar, porque é uma frente parlamentar que tende a ser uma frente muito forte, muito atuante. Nós ficamos com a região Nordeste, já estamos marcando para a próxima semana uma reunião com todos os parlamentares que são do Nordeste, que compõem a frente, para fazermos audiência pública em todo o Nordeste, principalmente no estado do Ceará, onde nós queremos ouvir as universidades, a sociedade civil organizada, os membros do Ministério Público, do Judiciário, os profissionais da segurança pública e a sociedade. Porque desta forma, juntando quem faz segurança, quem recebe, quem aplica-se as leis e quem fiscaliza essas leis, e principalmente quem estuda a parte científica, nós vamos ter condições de identificar os problemas da segurança pública, diagnosticar os seus maiores fatores gerador da violência e desta forma apresentarmos projetos que venham solucionar a falta de segurança pública e trazer uma segurança pública de qualidade ao povo do Nordeste, em especial ao povo brasileiro. Esse tema segurança pública precisa de uma ação mais ampla, deputado. A polícia ele faz apenas a parte final, né? Ele faz a parte de contenção quando a situação ela já está no seu estágio final. Ela faz apenas a repressão. Nós temos que ver a causa, o fator gerador, para que nós possamos combater na causa. E ninguém melhor do que o próprio cidadão, do que a sociedade, do que o agente que faz a segurança pública para identificar essas causas. Nós não podemos esperar apenas que polícia seja o grande controlador e atribuir a eles a culpa ou a solução do problema de insegurança do nosso país. Não, é algo bem maior, é um direito de todos, mas também é dever. Nós não podemos apenas querer com uma questão de ser o direito, mas nós devemos que buscar para nós mesmos, parlamentares e cidadãos, a questão de ser coparticipativo na busca dessa resolução de um problema que é tão crucial no nosso país. Vem aí o censo e nós vamos ver que no Brasil nós tivemos 60 mil assassinatos no ano de 2014. Isso é um absurdo. É terrível, são números que realmente impactantes. Do mesmo jeito, nós tivemos mais de 500, se eu não estou enganado, 582 profissionais assassinados no Brasil. Ou seja, nós temos a cada 15 horas, 14,48 minutos, nós temos um policial sendo assassinado nesse país. Nós temos que mudar esses números, porque quando o bandido consegue assassinar o policial, o agente da segurança pública, sem temor nenhum, qual temor ele vai ter de assassinar o cidadão comum? Muito bem, muito obrigado aí ao deputado Cabo Sabino, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E vamos girar a informação, trazendo a notícia para você com a Comissão da Reforma Política. A Fernanda Martinelli foi buscar informações e traz detalhes para a gente agora. Acompanhe. Um dos temas mais esperados pela população brasileira voltou a ser assunto no Congresso Nacional: a reforma política. O tema, que foi debatido no ano de 2014 com a instalação de um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, já está previsto para ser apreciado no Senado Federal a partir dessa semana. Na Câmara, dos 34 deputados titulares, integrantes da recém-instalada Comissão Especial sobre a Reforma Política, 10 fazem parte da região Nordeste. Entre os estados que têm representação na comissão estão a Bahia, com 5 deputados, em seguida vem o Maranhão, com 2, Paraíba e Pernambuco, com 1 parlamentar cada. O Piauí tem como representante o relator da matéria, o deputado Marcelo Castro, do PMDB. Aqui na Câmara, nós temos um consenso, que é que todos os deputados acham que é imperiosa uma reforma política. Nós não podemos mais protelar. Mas temos também um dissenso. Que reforma? Ou seja, todos querem uma reforma, mas cada um quer uma reforma de um tipo. Então, a chance de não dar certo, infelizmente, é muito grande, porque cada um quer de um jeito. O que é que eu estou propondo? É que os médios, os grandes partidos, os pequenos partidos procurem se aliar, debater, discutir e terem a consciência de que a reforma política não pode mais ser adiada, sob pena do país ser sentenciado a viver com esse péssimo sistema eleitoral que nós temos no Brasil, que só existe no mundo, na Jordânia e no Afeganistão. Não quero falar mal da Jordânia nem do Afeganistão, mas não sei se eles são países para iluminar o mundo em exemplo de democracia. Eu acho que teriam outros países melhores. Então, todos os dias da nossa vida, nós temos escândalos de corrupção, e sempre envolvendo agentes públicos.
e sempre envolvendo financiamento de campanha, Caixa 2, despesa não contabilizada, sobra de campanha. Tudo isso são termos que a gente foi aprendendo ao longo do tempo de tantos escândalos de corrupção. A população brasileira está aqui, não aguenta mais com os escândalos de corrupção que nós temos hoje no país. E sem nenhuma dúvida, o nosso sistema eleitoral, o nosso tipo de financiamento de campanhas que nós temos, são indutores das más práticas políticas. Então nós, sociedade brasileira, nós, políticos brasileiros, devemos ao Brasil uma reforma política que traga um sistema eleitoral coerente, racional, que aperfeiçoe os mecanismos de representação democrática que nós temos no Brasil, que fortaleça os nossos partidos políticos como instrumento coletivo de representação da sociedade, que dê aos nossos partidos políticos conteúdos programáticos, ideológicos, para quando o eleitor for votar no partido A, ou no partido B, ou no partido C, ele saber exatamente por que ele está votando e para que ele está votando. Nós precisamos de um sistema eleitoral que dê oportunidade igual a todos os concorrentes, que não existe hoje em hipótese nenhuma. Quem pode, pode, quem não pode, termina não chegando lá. Há uma excessiva influência do poder econômico nos pleitos eleitorais e nós temos que lutar por tudo isso para dotar o Brasil de um sistema mais eficiente, que aproxime mais o eleitor do seu representante, tanto na hora dele votar quanto na hora de cobrar a sua atuação parlamentar, ou seja, que o Brasil parta para um nível mais civilizado de sistema político que nós não temos hoje no nosso país. Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, 10 proposituras já estão prontas para serem votadas. Entre elas, as que tratam de um novo modelo de financiamento de campanha, da proibição das coligações nas eleições proporcionais, do tempo de mandato de prefeitos, governadores e presidente da República e da desincompatibilização dos chefes de executivo que são candidatos à reeleição. O deputado veneziano Vital do Rego destacou a importância da reforma política para as eleições no Brasil. Há na sociedade brasileira uma expectativa de que essa matéria ela seja de fato, neste ano, discutida amplamente, sem perdas ou ferimentos regimentais, sem desconhecer o direito que todos têm, independente de legendas mais fortes ou menos fortes, de expor as suas opiniões. Agora, nós precisamos enfrentar esse tema com a consciência. Eu até tive a oportunidade recentemente de fazer um pronunciamento de que não é o simples fato, que não é tão simples, muito pelo contrário, é um importante fato da reforma política, vai resolver todas as incongruências, todas as situações que muitas das vezes chamam negativamente a atenção da nossa população. É preciso que nós tenhamos no procedimento político, na boa escolha do eleitor, também essa ajuda. Mas o tema ele é polêmico, recheado de um debate que será amplo. Permanência ou não da reeleição, presença ou não das coligações proporcionais, unicidade da data das eleições, financiamento público ou financiamento público-privado, tudo isso vai estar, entre outras teses, nesse bojo, nessa discussão mais ampla. Tá aí, portanto, essa matéria completa sobre reforma política aqui na TV Parlamento Nordeste. E estamos chegando ao final do Boletim de Notícias de hoje. A você o nosso muito obrigado, estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça conosco, www.parlamentonordeste.com.br. Um grande abraço e até a próxima edição.